E quando a gente fala a respeito do retorno, da volta, a Bíblia tem uma ilustração tão linda apresentada por Jesus em Lucas 15. É a história de um filho que se perdeu. Ele se foi, ele magoou o coração do pai, ele feriu todas as expectativas que o pai tinha em relação a ele e a seu futuro. Foi uma terra longínqua, talvez não longe geograficamente, mas pelo menos muito longe do coração do pai. Ali ele gastou um dinheiro que não lhe pertencia. Ele então, depois de estar só, descobre que a fome era muito grande na terra. Sem dinheiro, ele começa a fazer aquilo que ele nunca fizera na casa do pai. Ele vai procurar emprego e começa a trabalhar. O único lugar que lhe oferecem é no meio dos porcos. Os judeus não comem carne de porco, mas ele teve que trabalhar no meio do chiqueiro. A fome era tão profunda que a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe deram. No meio do lodo, no meio daqueles animais imundos, a palavra de Deus apresenta no verso 18 do capítulo 15, algo que nos chama a atenção. Ele decidiu. Houve um momento onde ele declarou: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Sabe por que a Bíblia diz que ele se levantou? Porque ele estava prostrado no chão, no lodo, na miséria. Ele estava coberto de pecados, de remorso, tristeza, talvez não por aquilo que fizera, mas pelas consequências dos seus atos. Esse garoto não apenas decidiu, mas ele agiu. O verso 20 do capítulo 15 de Lucas declara: e levantando-se, foi para a casa do pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Esse é o momento mais lindo dessa parábola, o momento mais lindo dessa história, porque o menino, ele vai em direção à casa do pai, não como filho, mas como um empregado, como um servo, mas o pai não permite que ele fale nada. O pai também não o espera no portão de casa. O pai corre em direção ao seu filho. A Bíblia diz que ele o abraçou e, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o beijou. Sabe o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um perdão oferecido antes que o indivíduo se arrependesse de fato. Essa é a manifestação da graça mais clara nessa história, porque o filho não estava ali para dizer: pai, eu errei, pai, me perdoe, pai, eu não devia fazer o que eu fiz, pai, eu estou envergonhado dos meus atos. Ele não disse nada. O pai, antes dele falar qualquer coisa, corre, abraça e beija, antes de qualquer palavra, antes de qualquer coisa. E o nome disso é graça. É quando alguém recebe o perdão antes mesmo de estar plenamente arrependido. É exatamente isso que Jesus faz com você e comigo. Isso vai contra a base da teologia que eu e você acreditamos. Olha, primeiro você se arrepende, aí então Deus vem e oferece o seu perdão e você se apropria do perdão de Deus. Querido, acredite no que eu vou dizer a você. O perdão de Deus foi dado a você muito antes de você nascer. Lá no Calvário, Ele já havia perdoado filhos e filhas que nem sequer haviam nascido. Isso é graça, é um favor imerecido. Misericórdia é você não receber aquilo que merece. Isso é misericórdia, é você não receber o que merece. Justiça é você receber o que você merece. E graça é você receber aquilo que você não merece. Nenhum de nós é merecedor. Todos nós somos cheios de pecados, cobertos de pecados como o filho que se perdeu.
Mas se eu e você tivermos a atitude do Filho e nos permitirmos sermos atraídos pelo amor do Pai, você pode ter a certeza de que o seu Criador, Ele não estará apenas de braços abertos, mas Ele estará correndo em sua direção. E Ele irá ao seu encontro, e antes que você se envergonhe de seus pecados, Ele vai te abraçar e Ele vai te beijar, mesmo com a sua sujeira. Mesmo que você esteja ainda todo enlameado por causa do pecado, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o seu pecado mais profundo. Eu entendo um pouco você, porque eu também sou um pouco como você. Muitas vezes na vida, a gente tem vergonha de pedir perdão a Deus, porque a gente já prometeu tantas vezes não pecar, e a gente cai no mesmo pecado, que nos destrói, que nos humilha, que nos escraviza. Satanás, ele não se contenta apenas em nos derrubar, ele pisa no nosso pescoço, nos humilha, nos enche de culpa. E muitas vezes a gente tem vontade de voltar para casa, mas nos falta coragem por causa da vergonha e da culpa. Não deem ouvidos a esse tipo de pensamento. Não pensem que o dedo de Deus vai estar apontado para você por causa do seu pecado. Pelo contrário, nesse exato momento, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está correndo em sua direção. Ele está de braços abertos para abraçar você, para beijar você, para trazer um anel e colocar no seu dedo, para trocar a sua roupa, para fazer um banquete para você. E você vai descobrir que muito antes de você se afastar dos caminhos de Deus, o Pai já estava preparando um cordeiro. O cordeiro que Deus preparava era o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, ia tirar o seu pecado. O cordeiro foi morto, como na história do filho pródigo, um cordeiro foi ao abate, e Jesus, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca para resgatar você, para resgatar a sua família. Querido, o quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. É um convite para todos aqueles que precisam e necessitam voltar para a casa do Pai. Eu sei que você está sujo, eu sei que os seus pecados oprimem vocês, mas não tenham medo, nem culpa. Deus está de braços abertos, correndo para te abraçar e para te beijar.